Muito obrigado. Eu vou fazer alguns apontamentos, genéricos, né. Nos parece que logo após nós teremos a roda de conversa, então para que a gente possa aproveitar o máximo de tempo nessa troca de experiência com os companheiros, a gente nota que realmente esse momento de isolamento, social determinado pelo momento, não é, mundial que estamos vivendo, como uma das medidas para que se evitar a propagação da pandemia, tem causado no frequentador do centro espírita, e mais especificamente no médio, uma certa apreensão. Muitas pessoas estão sentindo falta do passe, muitas pessoas estão sentindo falta do encontro fraterno, ah, aquele aconchego da casa espírita, a prece em conjunto. Infelizmente, nem todas as pessoas têm acesso ainda à internet para participar de uma reunião. Então, as pessoas ficam realmente um pouco aflitas, não é? E especificamente o médium. Eu noto que os psicofônicos são os que têm mais sentido a ausência da reunião mediúnica, exatamente por causa da sensibilidade dos aspectos orgânicos, ou seja, a mediunidade, o sentido mediúnico se irradia no corpo físico através, ou permite que no o corpo físico, não é, se percebam sensações e emoções das entidades. Então, há realmente uma psicossomatização e o médium sente isso. Mas também os demais médiums, o dirigente, que fica preocupado com essa ausência do atendimento aos espíritos, né, para falarmos assim mais diretamente da prática mediúnica, mas também o estudante da mediunidade, que gostaria de dar sequência aos seus estudos. Então, realmente, nós estamos enfrentando um momento que merece uma reflexão coletiva desse de como conduzir, pelo menos nesse período, que obviamente ele será passageiro, nós não sabemos quanto tempo, mas estamos vivendo esse instante e essa ausência da frequência da reunião mediúnica, ela realmente tem causado preocupação. Então, dentre as considerações que nós gostaríamos de fazer após esse breve preâmbulo, é que a não realização da reunião mediúnica, em função de uma contingência social, está perfeitamente prevista por André Luiz no livro Desobsessão, no capítulo das faltas justificadas. Ou seja, o André Luiz prevê algumas situações, não um rol exaustivo, mas um rol exemplificativo daquelas situações que justificam a ausência do médium na sessão mediúnica. E dentre elas está a enfermidade. Ou seja, uma pessoa que tenha o risco de transmitir uma enfermidade contagiosa, né, de contágio ao grupo, ele terá uma falta perfeitamente justificável, que seja uma gripe comum, uma pessoa que tem um outro tipo de enfermidade, como um problema cardíaco, um problema gástrico, algo que tenha surgido momentaneamente ou que já vem evoluindo e que tenha causado nele a necessidade da ausência reunião mediúnica, esta ausência ela é justificada. Então, dentre outras circunstâncias, nós estamos aqui atendendo a uma contingência de enfermidade, para evitar uma propagação de enfermidade no grupo, por determinação de uma legislação que passa a imperar nesse momento. Então, é uma ausência justificada. Agora,
O que significa a ausência justificada? Quais as consequências dessa ausência justificada? O que a gente observa é que o médium psicofônico, mas não só ele, toda a equipe, o dirigente, os médios de apoio e sustentação, como são chamados, eles têm um breve encontro com as entidades comunicantes ou aquelas que manifestarão na reunião mediúnica para serem atendidas. O médium psicofônico, especificamente, ele entra em contato com a entidade horas antes, na madrugada, dias antes. Ivone Pereira, no livro Memória do Suicida, diz que os médios que se candidatam a atender ou se predispõem a atender aos suicidas, eles ficam, às vezes, 30 dias conectados com aquela entidade, porque se o suicida manifestar com toda aquela gama de vibração que ele está sendo portador, o médium pode até ter um abalo emocional ou físico e causar prejuízo à saúde do médium. Então, o médium fica convivendo com a entidade por um certo período. Toda manifestação mediúnica é precedida de um contato prévio com a entidade. Agora, se o médium vai faltar justificadamente, os mentores sabem disso, porque os mentores são superiores. Eles têm um controle tecnológico, digamos assim, muito superior ao nosso. Então, eles já são informados. Aliás, André Luiz faz até essa observação nesse capítulo que estou me referindo, do Líder da Obsessão, para avisar o dirigente, para o dirigente saber. Porque, obviamente, os espíritos superiores já estão sabendo. E se os espíritos superiores estão sabendo que o médium vai faltar à reunião mediúnica justificadamente, ou que a reunião mediúnica não vai acontecer justificadamente, eles não vão conduzir aquela entidade para estabelecer a conexão psíquica com o psicofônico, porque ele sabe que o psicofônico não vai. E esse trabalho de conexão psíquica não é simples, ele é complexo. Esse ajuste de sintonia, ele não acontece imediatamente, ele precisa de um tempo, como eu disse, algumas horas. Problema é quando o médium é preparado, é estabelecida essa conexão e ele falta. Aí, se ele falta, ele desmonta todo um trabalho que foi feito previamente, e André Luiz chega a mencionar que tem entidades que estão preparadas por 30 anos para manifestar numa reunião mediúnica, e aí o médium falta, sem motivo justificado. Ele foi preparado, teve a conexão, na hora da reunião, ele não vai, por um motivo menor, não é? Um motivo plenamente superável, um impedimento superável, como André Luiz diz. Isso sim. Isso significa que os espíritos, sabendo que o médium não vai, ele não vai estabelecer. Seria, digamos assim, uma imaturidade dos espíritos superiores, até uma invigilância dos espíritos superiores, seria uma atitude pueril ou infantil de espíritos superiores se levar para dentro da casa do médium, que ele sabe que não tem reunião mediúnica, um espírito que não vai poder se manifestar, sabendo que quando o médium estabelece essa conexão psíquica, ele começa já a somatizar todas as emoções e sensações do comunicante. O médium psicofônico pode observar, pela manhã, no dia da reunião mediúnica, ele já começa a sentir sensações e emoções que não são próprias dele. E que depois do transe mediúnico, após a reunião mediúnica, tudo aquilo desaparece. Mostra que realmente ele estava com percepções ou com sensações orgânicas decorrentes da conexão psíquica, ou seja, ele estava somatizando ou psicossomatizando as emoções do comunicante espiritual, o enfermo espiritual. E isso é necessário, porque isso expressa a sintonia que estava acontecendo. Então, os espíritos sabem muito bem. Ocorreu um fato muito interessante
dentro desse assunto, um uma senhora me pediu para que ela estava muito enferma há dias, e pediu que nós levássemos ou informássemos a um grupo mediúnico que ela estava enferma, eu fosse porta-voz desse recado, porque ela queria receber o benefício do grupo mediúnico. Então, era uma noite de irradiação, em que as pessoas ali no centro espírita estavam orando para os enfermos. Eu fiz o telefonema com antecedência, a pessoa foi colocada, indicado o dia que seria feito o tratamento na casa da pessoa. Então, a pessoa ficou sabendo que naquele dia as pessoas estariam no centro espírita orando em benefício dela. Seria aquele passe à distância, o tratamento à distância. Então, chegou no momento exato, mais ou menos 20h30 da noite, que seria o horário do atendimento, a pessoa ficou deitada em casa, ficou ali em preces, alguns familiares ficaram em preces. Assim, me foi informado que ela se comportou e que o pessoal, naturalmente, ela estava aguardando o, o atendimento, as orações vindas da casa espírita. Bom, ela ficou, então, no outro dia após o tratamento, ela acordou plenamente rejuvenescida, fortalecida, animada, alegre. Ela sentiu, principalmente após, dali ela já emendou o sono, então, quando ela acordou pela manhã, ela estava renovada. E me telefonou. Me telefonou e pediu que eu ligasse ao grupo, ao dirigente do grupo mediúnico, para agradecer aquele benefício que ela tinha recebido, naturalmente que foi prestado pelos espíritos superiores, mas ela queria que desse um retorno ao grupo, não é? Conquanto isso não seja necessário, porque os grupos mediúnicos sérios não trabalham observando o resultado, mas ela queria que fizesse isso. E para não desagradá-la, uma senhora já idosa, então eu falei, não pode deixar eu aviso. Esse agradecimento também de sua parte, a senhora deve fazer aos espíritos superiores, mas vou levar apenas como informação da sua alegria. E eu telefonei ao dirigente e fui dizer, então, que ela estava agradecida. O dirigente ouviu em silêncio, ouviu em silêncio, ouviu em silêncio. Eu terminei de contar e permaneceu ainda alguns segundos em silêncio. Aí parece que ele teve coragem e me falou o seguinte: eu queria te falar, Jacobson, que ontem não teve reunião mediúnica. Porque o nosso centro espírita fica numa posição tal que teve uma chuva muito forte e o rio transbordou e ninguém pôde chegar no centro espírita. Então, nós não tivemos reunião mediúnica. Eu falei, mas que coisa mais interessante que o senhor está me dizendo. Olha que espetáculo. Porque vocês não fizeram a reunião mediúnica, mas os espíritos não ficaram esperando vocês. Eles foram à casa dela e prestaram o benefício, porque ela sentiu a presença dos espíritos e hoje acordou plenamente renovada. Os espíritos superiores utilizam os fluidos dos médiuns, mas não dependem dos médiuns para trabalhar. Porque, na verdade, eles são superiores. Eles nos informam continuamente, os irmãos estudiosos hão de recordar, quando André Luiz teve, no livro Nosso Lar, a primeira oportunidade de visitar a família, ele encontra o segundo esposo da ex-esposa enfermo, com tuberculose. Ele estava para desencarnar. Primeiro, André Luiz teve um choque, né, quando ele percebeu que as nossas relações familiares são transcendentes. Ela já estava casada em segundas núpcias. Ele estava para desencarnar o segundo esposo, mas não era a hora. Então, a mentora que estava com ele, auxiliando, colocou na água à cabeceira do enfermo um medicamento. Foi às plantas, recolheu o medicamento e transfundiu no corpo perispiritual do enfermo que estava à cama. Não tinha nenhum médium naquele ambiente.
e os espíritos prestaram auxílio, mostrando que as nossas relações com o plano espiritual são mais íntimas do que nós imaginamos. O que nós precisamos desenvolver é a fé raciocinada, que na expressão de Allan Kardec é uma construção interior. Porque a fé, na medida que a gente estuda e compreende, ela deixa de ser uma fé infantil, mística, para se tornar uma fé baseada na ciência espiritual, na ciência espírita. Por isso, fé raciocinada, porque eu sei dos efeitos, dos recursos espirituais, porque eu os compreendo, porque eu estudei a técnica. Então, a gente cresce na fé, nessa gradação, saindo da fé emocional, daquele que só acredita em Deus quando as coisas vão bem, daquele que acredita no benefício quando as coisas lhe são convenientes. Essa é uma fé emocional, uma fé primária, uma fé daquele que crê simplesmente porque alguém lhe diz. Nós precisamos desenvolver a fé raciocinada. Então, os mentores não conduzirão as entidades sofredoras para junto dos seus médiuns, porque eles sabem que eles não podem ir. Há um outro aspecto muito interessante, é que a gente pensa, normalmente, que nós colaboramos com Jesus apenas através da religião. Todas as pessoas na sociedade, os profissionais, os políticos, quando cumprem suas tarefas, estão trabalhando para o progresso da humanidade e, portanto, estão trabalhando em nome de Jesus. Porque o Cristo coordena a Terra não é apenas pelas expressões religiosas, mas por todas as expressões sociais que contribuem com o crescimento, o desenvolvimento do planeta. Então, se vem uma norma legal que nos determina um comportamento, nós devemos ter obediência, porque isso surgiu a benefício da sociedade. E isso veio de esferas superiores. Então, muitas vezes, a gente fica encontrando ou buscando alternativas para realizar reunião mediúnica numa atitude de indisciplina social que expressa uma indisciplina interior. Nós devemos observar que estamos no momento de enfrentamento de uma provação coletiva. Então, a obediência às normas de higiene estabelecidas, elas visam um bem-estar comum e expressam o interesse de Jesus a benefício da sociedade. Porque o bom médico, o bom advogado, o bom engenheiro, que está cumprindo o seu papel social, está trabalhando em nome de Jesus. Essa é uma expressão de Emmanuel. Porque ele amplia a nossa visão das ações do Cristo sobre a Terra. Clarice, se eu estiver me delongando muito, você pode... Aí eu estou vendo você, você faz o sinalzinho. Porque eu anotei alguns aspectos. Um outro aspecto que nós consideramos relevante é evitar o transe em casa. O lar não tem estrutura para se transformar em centro espírita. Não é ambiente, porque nós temos familiares que não estão devidamente preparados para isso. Então, o mesmo que tenhamos pessoas que poderiam, em tese, nos auxiliar no transe, o ambiente doméstico não tem a aparelhagem apropriada, segundo os espíritos superiores, para o atendimento de sofredores, de doentes no lar. Observe que o lar cria um risco. Esses espíritos que vão se manifestar são muito doentes. Eles precisam estar no ambiente antes. Veja que a sala mediúnica no centro espírita, ela sofre uma higienização fluídica, uma ionização. Os enfermos já ficam ali. Eles irradiam as suas emoções no ambiente.
Essas emoções dos espíritos doentes que são atraídos para dentro de casa por aqueles que insistem em fazer reunião mediúnica em casa, vão se projetar no ambiente, no espaço espiritual doméstico e vão afetar todas as pessoas, médiuns ostensivos ou não, que estejam naquele local. O que nós precisamos fazer é orar para criar um isolamento em torno do lar, para evitar entidades oportunistas. Ora, eu estou considerando uma situação muito comum, às vezes a gente vai fazer o passe na casa de uma pessoa, isso fora dessa época de pandemia. Quantos de nós não foi transmitir o passe no enfermo ou numa pessoa doente, nos lares, e às vezes o enfermo entra em transe. Qual é a orientação que nós temos? Fazer um atendimento breve, fazer a desconexão psíquica, porque ali no lar não é local para dar orientação espiritual, não é local para o transe. É a mesma coisa de um acidentado na rua que você presta um primeiro socorro ali e depois encaminha para o hospital. O local de atendimento dos espíritos é o centro espírita e não é o lar. Então, um psicofone, principalmente o novato, está convidado agora a fazer um outro tipo de aprendizado do autocontrole psíquico para não entrar em transe. E como ele faz isso? Primeiro, não ficar prestando atenção em sensações e sintomas que ele possa atribuir a uma presença espiritual. Porque se ele ficar prestando atenção numa dor de cabeça, que ele sabe que não é física, se ele ficar prestando atenção numa sensação que ele sabe que não é enfermiça, porque se ele for, ele vai buscar o recurso médico. Mas o médium sabe. E o novato, ele precisa aprender a dessintonizar fora da sessão mediúnica e a sintonizar na hora da reunião mediúnica. Geralmente o novato ele faz o contrário. Chega na reunião mediúnica, ele fica travado. Mas sai da reunião, ele sintoniza com tudo e todos. Isso é normal no início do desenvolvimento mediúnico. Então, agora, nesse momento de isolamento social, ele está convidado a fazer esse exercício. Se ele prestar atenção na sensação, ela se intensifica e vai piorando o estado, porque ele vai aumentando a conexão com a entidade. Aí ele pode não conseguir controlar e entrar em transe. E causar um grande transtorno, porque se não tiver ninguém ali para prestar o socorro, não tem como chamar ninguém. Então, o que o médium deve fazer? Evitar sintonizar. Aprender a fazer preces pensando em Jesus. E trabalhando a mente para ficar lúcido. Ele não pode fazer uma prece e se entregar passivamente para um possível desdobramento ou para um possível transe. Ele tem que trabalhar a consciência. Então, eu vou fazer prece consciente, sem permitir que a minha mente oscile, porque senão ela oscila mesmo. Ele vai fazer a prece, percebendo-se. Isso a gente aprende muito com concentração, com meditação. A meditação todos nós devemos fazer todos os dias. Mas a meditação deve nos conduzir a uma consciência e não a uma passividade. Esse é um aprendizado que nós precisamos fazer. Aprender a termos mais... Geralmente, há um mito que os médiuns pensam que eles serão médiuns melhores se eles forem extremamente passivos. Não é assim. O médium, ele precisa fazer exatamente o contrário. Na hora do transe mediúnico, ele está consciente para colaborar, inclusive, com os mentores, evitando certas falas ou comportamentos inadequados da entidade. Então, a gente pensa que o bom médium é aquele que o espírito conduziria ele como se fosse uma marionete. Isso não existe. Veja que nós temos narrativas de Chico, de Divaldo e de Ivone, que eles afirmavam, e Divaldo sempre afirma, em que eles estavam completamente mecânicos, mas lúcidos, plenamente conscientes. Eles não perdiam a consciência, porque não é da natureza disso. O Chico contava que estava psicografando um texto, um livro, ele estava assistindo às cenas, ele estava consciente. A consciência não tem nada a ver com a passividade.
Eu posso estar consciente e não interferir na fala dos espíritos. E eu posso estar em estado sonambúlico e não permitir uma filtragem mediúnica ou uma interpretação mediúnica adequada de acordo com o meu condicionamento psíquico. Então, o médium deve fazer esse exercício de não prestar atenção em sensações ou sintomas. Agora, o médium veterano, que está frequentando continuamente a reunião mediúnica, é natural que naquele dia da reunião mediúnica, na hora da reunião mediúnica, ele tenha as sensações do transe, porque ele fica condicionado psicologicamente ao transe. Esse condicionamento ele é necessário, ele acontece, fruto do hábito. Tudo aquilo que é habitual, que você faz no mesmo dia, na mesma hora, você estabelece um condicionamento psíquico. Os estudiosos chegam a dizer que nós criamos circuitos neuronais específicos decorrentes de uma atividade que nós tornamos habitual em nossa vida. Então, é natural que o médium veterano, que está frequentando a reunião mediúnica, ele tenha aquela sensação, mas isso é uma sensação psicológica. Então, ele deve também, agora nesse período, aprender a conter essas sensações. E ele fará isso desviando o pensamento, fazendo uma leitura, uma prece, mas sem essa concentração para não entrar em transe. Ele poderá, após uma breve leitura, uma prece, desviar a atenção com assuntos saudáveis, até mesmo vendo um filme que lhe traga imagens positivas, porque ele precisa desconcentrar. Porque se ele está condicionado, ele poderá ter as sensações, mas sabendo muito bem que não terão entidades para serem atendidas, essas sensações passarão de imediato. Um outro aspecto que nós gostaríamos de destacar é que nós devemos confiar mais na proteção dos benfeitores espirituais. Muitas vezes o médium pode pensar que o lar está sendo invadido ou que tem presença de espíritos negativos, sofredores no ambiente. Nós precisamos confiar mais na presença dos espíritos superiores. Porque Kardec nos diz que basta a presença dos espíritos superiores para o afastamento dos maus espíritos. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que atrair os bons espíritos pelo bom pensamento, pela boa palavra, pela leitura edificante, pela caridade. Então, nós temos que buscar atrair os espíritos superiores para dentro do nosso lar e reagir com firmeza às impressões e assuntos negativos. Porque se nós ficarmos com assuntos derrotistas, depressivos, maledicentes, guardando a ideia da frustração, porque nós não podemos estar realizando aquilo que nós gostaríamos, nós abriremos as portas espirituais do nosso lar à presença de espíritos inferiores. Nos fizeram uma pergunta muito curiosa que nos fez refletir sobre esse assunto, se esse momento de isolamento social não estaria ajudando aquelas pessoas que costumam frequentar ambientes prejudiciais à saúde deles. É muito interessante isso. Realmente, a pessoa isolada dentro de casa não poderá frequentar certos ambientes, não é? De vibrações bastante inferiores. Então, o afastamento físico ajuda realmente a ele se afastar daqueles ambientes de fluidos muito densos. No entanto, se ele estiver dentro de casa, pensando lá naquele local que ele gostaria de estar para realizar os seus prazeres físicos, sexuais ou emocionais, ele vai atrair toda aquela gama de vibração para junto dele, porque ele cria um campo magnético. Então, não basta eu estar dentro de casa, isolado fisicamente, eu tenho que estar também isolado psiquicamente, pela prece. Porque se eu ficar revoltado, angustiado, reclamando, achando ruim, eu perco a oportunidade do aprendizado que esse momento de provação coletiva está nos conduzindo, porque isso é a benefício da humanidade.
Então, nós temos que desligar de assuntos ou comentários que possam nos estabelecer uma sintonia negativa. Aproveitar o tempo para estudos e pesquisas. Se formos orar para uma pessoa enferma, nós temos que lembrar que para isso temos que ter experiência. Quando eu penso numa pessoa, eu estabeleço uma sintonia, crio um campo magnético, que eu atraio e eu envio. Ora, o médium experiente, que tem costume com as irradiações, ele sabe que ele pode fazer essa oração pensando em Jesus, nos benfeitores espirituais, que ele não vai entrar em transe. O médium que não tem essa condição de controle, ele deve orar pensando em Jesus e pedir a Jesus que abençoe o familiar, o enfermo, o necessitado, porque ele vai fazer uma conexão com espíritos elevados e não com aquela pessoa que poderá estar aflita ou perturbada, porque ele ainda não tem esse controle. Nós precisamos aprender a orar. Emmanuel diz que quando nós temos um inimigo, e que a gente for orar a benefício do inimigo, não orar pensando no inimigo, mas orar pensando em Jesus. Às vezes a gente não consegue lembrar do inimigo sem que a nossa emoção fique alterada. Então, oremos pensando em Jesus e Jesus vai, não é, abençoar aquela pessoa. Emmanuel diz, quando você orar, pense no anjo de guarda do seu inimigo, que é sempre o espírito superior. Aí você vai fazer uma conexão mais elevada. Outra coisa que nós achamos importante nesse período é aprender a pedir com fé o passe, a benefício nosso para a recomposição das nossas energias. Alguns dizem alto passe, mas eu não preciso impor a mão sobre a minha cabeça e nem passar a mão sobre mim. Porque quem transmite o passe são os espíritos. Eu posso, no momento da minha prece, silenciosamente, pedir que eles me transfundam as energias necessárias da calma, da confiança, da esperança. Eles não negam isso. E Emmanuel diz também que eu posso colocar um copo de água diante de mim. Não preciso impor a mão sobre o copo, mas eu posso pedir que os benfeitores espirituais, o meu anjo de guarda, coloque ali o medicamento. E os espíritos colocarão. Na obra de André Luiz está cheia de narrativas dessa natureza, em que eles transmitem o passe e que fluidificam a água para as pessoas, quando elas pedem ou mesmo quando elas não pedem, quando elas carecem e merecem. Então, isso é o desenvolvimento da fé raciocinada. E a gente aprender a lidar com os espíritos superiores de uma forma mais transcendente, menos mística, e não encontrando subterfúgios que possam, às vezes, atender muito mais a interesses nossos do que dos espíritos. Nós temos que aprender a olhar a reunião mediúnica de lá para cá. Ora, se ele sabe que não tem condições, então nós estamos nesse período realmente de aprendizado. Eram algumas considerações que nós